Não? Ah, pra você mesmo. Meu nome é Ana Carolina Graça Bonitão. Já tá filmando? Já tá. Vai, presente. Então, gente, o nosso trabalho é sobre um tema bastante interessante: orçamento e finanças do Estado brasileiro. É uma rodinha. Pode chegar, gente. Vem, Marcelo. É porque não tinha projeto novo, não tinha projeto novo lá. Orçamento e finanças do Estado brasileiro. Como não teve um projetor, a gente resolveu inovar, fazendo um circo para poder. Uma coisa assim interativa, meio assim, stand-up. Uma coisa que é importante antes de começar toda a nossa apresentação é debater um pouco sobre a questão do orçamento e das finanças do Estado. Todo mundo tem uma opinião, essa é uma questão que todo mundo tem uma opinião. Então a gente vem aqui para propor justamente isso. Que alguém fale o que você acha que é o orçamento do Estado brasileiro. Como que se dá o orçamento do Estado brasileiro? Então eu vou passar a palavra para a Marcela. Não, é sério. O que você acha que é finanças, sei lá? O que você acha que é? O que você acha que é o orçamento do Estado? Assim? Como é que você acha que se dá o orçamento do Estado? Qual a sua opinião? Henrique, isso é você. Tem alguém aqui que está na área pública que está presente aqui? Na área pública como? Eu sou funcionária pública. Como é que você acha que se dá o orçamento? A minha escola recebe uma verba do Estado e a gente gasta, né? Então eu recebo o meu salário, eu gasto. Mas eu nunca faço o orçamento. Eu nunca planejo. Chega no final do mês, está faltando. Esse é o grande problema, né? Agora, no Estado, eu acho que se recolhe, tem uma previsão de basear no recolhimento de impostos, que foi feito anteriormente, e a partir dessa previsão, né, pode ter um aumento, vai ter um aumento porque a economia cresceu e tal, não vai ter mais. Aí, como vai ser repartido, existe a lei que define uma quantidade para educação, para a saúde, que nunca é cumprida, né? A gente sabe disso. E aí depois fica aquela briga lá no Congresso, as pessoas brigando, eu quero dinheiro aqui para isso, eu quero... É isso que eu entendo. Perfeito. Você falou que tem duas coisas importantes. Primeiro, você falou do seu orçamento privado. Uma das coisas do orçamento público que é interessante compartilhar é que, segundo o artigo 165, se não me engano, da Constituição, o orçamento ele é indicativo para o setor privado, mas ele é obrigatório ao setor público. E a outra questão que você falou foi... repete isso. Eles estão brigando para... Você falou do teu orçamento e você falou da organização por leis. Isso a gente vai abordar. São 3 leis que compõem o orçamento. E aí, antes de adiantar o meu tema, que é o último, eu vou passar a palavra para a Ana. Não, mas ninguém mais vai falar sobre isso. Vamos ver se eu vou falar sobre isso. Tem alguma auditor fiscal aqui? Eu sei que tem vários. Tem vários, né, mulher? Tem vários, Tem alguém que quer falar? Alguém estava querendo antes. O Henrique está Tá. Eu vou ter palavra, Henrique. Vai chamar. Instrumento que o Estado vai tomar determinadas decisões para aplicar os recursos dos tributos. Esse é o ponto que eu ia falar que eu tinha esquecido. Os tributos. Primeiro, a questão do orçamento ser indicativo do setor privado e obrigatório para o setor público. A origem do orçamento são os tributos. O Estado tem que arrecadar alguma coisa para poder aplicar. E isso a gente vai abordar também. Mas só decisão política. Decisão política à frente. Mas há determinadas Mas quantias que devem ser seguidas decisão política baseada em quê? Não, Mas a ela tem previsão constitucional.
existência dela ser baseada na deliberação? Ela tem um motivo, essa é a questão que a gente vai explicar. Boa noite, gente. Então, a pergunta. E aí, começando, né, perguntando o que vocês acham. E a introdução que eu tinha feito no slide também apontava que as finanças públicas, que a gente ainda não estudou nem financeira, elas têm um caráter especulativo, né? Então não é uma coisa certa, é uma especulação. Enquanto que o direito financeiro, são normas, sabe? São lá, positivadas, são grandes diferenças que no slide eu ia falar, mas. Então, se vocês me permitem ler o que eu ia botar no slide para vocês aqui. O Instituto das Finanças Públicas possui caráter especulativo e abrange toda a atividade financeira do Estado. Isto é, o orçamento das despesas, a dívida pública, bem como as diferentes formas de financiamento dos gastos públicos, destacando-se entre elas os tributos, as receitas decorrentes do patrimônio do próprio Estado e o crédito público. E depois eu ia falar dessa diferença entre a despesa financeira e as finanças. E aí depois tem definição dos termos de orçamento, finanças e tributos nessa hora. Então, vocês estavam falando, a Adriana falou muito bem, que era planejamento, basicamente. Você tem que planejar. E o orçamento é isso, você vai orçar, ver o que entra, o que sai, os seus gastos, suas despesas, enfim. Avaliação ou cálculo aproximado dos seus custos, é uma estimativa que você vai fazer. E o orçamento estatal são representações dos diversos gastos do governo que envolvem áreas públicas e planejamento da mesma, como você também disse. É segmentado. Você vai planejar para você poder suprir as necessidades das áreas em que o Estado atua. Então, tem a saúde, a educação. E nem sempre essas necessidades que você vai planejar, elas vão se concretizar. Se você planejou uma coisa, e o que você planejou pode exceder um pouco o planejamento, entendeu? Mas isso é uma discussão que é muito mais complexa e a gente não vai abordar no nosso tempo. A derivação do projeto de planejamento de uma gestão. Então, o projeto de uma gestão, o orçamento, você vai planejar os objetivos e metas materializados no plano do seu orçamento. É isso, vai, essas coisas. Tá, e aí também estava no slide que essa é uma das principais funções, né, do poder público, porque eles recolhem todos esses tributos, que como a Adriana falou também, são impostos, na verdade, imposto é um tipo, né, de forma de tributo que eu vou falar aqui. E é isso, definido por essas receitas que são geradas, né, como eu disse também na introdução, de tributos e princípios decorrentes do patrimônio e crédito público. Então, essa é a definição de orçamento. Agora, indo para as finanças. E a gente confunde, né? A gente ainda não viu isso, a gente não tem muito contato com as coisas de economia, então, é uma diferença. Porque as finanças, o objeto de estudo das finanças públicas é justamente a atividade financeira do Estado. Que é o que a Adriana vai falar mais para frente. É a gestão mesmo dos recursos. As finanças públicas abrangem a captação de recursos pelo Estado. A gestão dos bens e seus gastos para atender as necessidades da coletividade e também do próprio Estado. Expressa a situação de uma pessoa natural ou jurídica de direito público ou de direito privado relacionadas aos seus recursos econômicos disponíveis, que também é diferente, né? A professora Serra sempre fala, de patrimônio é diferente, a projeção econômica da pessoa. As finanças são as relacionadas com os recursos econômicos dela, são a pessoa física ou jurídica, o direito público, o direito privado também são noções diferentes. Você citou essa questão do patrimônio, é importante deixar claro que o patrimônio envolve tanto o ativo e o passivo. Eu estava numa conversa lá no escritório uma vez e ele falou, mas o advogado ligou, eu falei, você ganha muito mais porque você é advogado. Ele falou, mas você tem muito mais patrimônio do que eu. Eu falei, isso depende. Porque ter patrimônio, uma
pessoa que está endividada em 200 mil, uma pessoa que tem 50 mil de patrimônio, uma pessoa que está endividada em 200 mil, teoricamente tem mais patrimônio, mas porque ela está endividada em 200 mil. Então, essa questão do patrimônio envolve tanto os ativos quanto os passivos. Né? É importante deixar claro essa questão. Tá, e agora a definição de tributos, que é a parte mais geral do trabalho inteiro, que é, de acordo com o CTN, que ainda não teve mais direito tributário. Então, eu vou ler o artigo para vocês. O artigo está no slide, né? É a prestação pecuniária compulsória em moedas. Aí vamos falando faltas. Em moedas, gente, não é em labore. Você não pode. O Estado está cobrando tributo X. Então será, seu prefeito, que eu posso ir lá pintar as paredes da sede da prefeitura para pagar o tributo? Não. Você não pode, é sempre em moeda. Ou cujo valor nele, a moeda só pode exprimir. Que não constitui sanção de compromisso. Então, por exemplo, multa. Multa é uma sanção para um ato ilícito que você cometeu. Então, multa não é tributo. Você não pode confundir, porque a gente acaba confundindo essas coisas. Instituída em lei e cobrada mediante atividade administrativa plenamente vinculada. Então, todos os tributos vão estar escritos em lei, né? Geralmente, está lá, também não pode chegar do dia para a noite. Existe uma série de para isso e tal, tudo na Constituição, no CTN. Você não é do dia para a noite que vai surgir um tributo. Então, entendeu? Então, também coloquei aqui no VSzinho dessa questão da sanção, né, que não pode ser uma sanção de ato ilícito. Então, a gente já tem um pouquinho da noção do fato gerador, e o fato gerador é basicamente a subfunção do fato à norma. Como está escrito exatamente o que é o fato gerador. Você vai, o que faz nascer o dever de você pagar o tributo. Então, você está escrito lá na lei, se você tem uma casa no perímetro urbano, você vai pagar o IPTU. E também tem outra coisa que é importante, que tipo, se dentro dessa casa, no perímetro urbano, você constrói um prédio, você constrói uma casa. Entendeu? E dentro dessa casa você só tem atividade de fazenda. É uma coisa interessante que eu digo para vocês estarem nesse nome. Você só tem, sei lá, um jardim. Você tem um prédio que é só jardim e tal, você tem vacas, você tem bois. Então aí você vai incidir outro tipo de imposto, porque também depende da função que está sendo exercida dentro do seu edifício. Tem mais. Tá. E quais são os tributos? Porque a gente sabe que o tributo é um gênero que tem algumas espécies. E no artigo 5 do CTN estão os impostos, as taxas e as contribuições de melhorias, que são espécies tributárias. Porém, não são só esses, né? A gente tem também os empréstimos compulsórios, que estão no artigo 148 da Constituição, e também as contribuições especiais, que estão no 149. Mas a gente ainda vai ver isso, só falando para delimitar mesmo quais são. Bom, eles só podem ser definidos por lei complementar. Tudo são sempre instituídos em lei, por isso que o artigo está cobrado mediante atividade administrativa plenamente vinculada, não vai ser do dia para a noite. Jamais em relatório ou in natura, sempre uma prestação pecuniária que você vai fazer para pagar, né? E outra coisa também importante, que não está assim na definição de tributo, mas tem tudo a ver com o nosso tema, é o princípio da não afetação da receita, também conhecido como princípio orçamentário clássico. Então ele diz, tem duas definições aqui, tem uma do Senado, que eu peguei no página do Senado, que eu gostaria também de ler, mas é a receita que a União arrecada com os impostos, porque os impostos não são vinculados, quer dizer que você vai pagar um imposto, mas ele não vai entrar no orçamento do Estado, nas finanças públicas do Estado, e você nunca vai ter uma destinação exata. Eles vão compor lá, mas não exatamente para alguma coisa. Para isso você tem as taxas e as contribuições de melhorias. Só um detalhe, isso tudo que a gente está falando, boa parte do que ela está lendo também, a questão que ela está lendo, a gente tem
colocar no slide para ficar um pouco mais claro, mas como não teve o PowerPoint, a gente vai enviar para o grupo no Facebook, aí vai ficar um pouco mais lúcido essa questão. É muito artigo, é muita letra de lei e tal. Não está lúcida? Não, tá claro, mas o slide vai auxiliar bastante. Se alguém tiver alguma dúvida. Se tiver alguma dúvida. Vamos lá. A receita que ela arrecada com o imposto não pode ser vinculada a nenhuma despesa. Então, o imposto é um tributo não vinculado, diferentemente das taxas dos contribuintes brasileiros. E se a definição do princípio orçamentário clássico é esse mesmo, porque isso aqui está existente, que lá no site do Senado. Então, todas as receitas orçamentárias devem ser recolhidas ao caixa único do Tesouro, sem qualquer vinculação em termos de destinação. Os propósitos básicos desse princípio são oferecer flexibilidade na gestão do caixa do setor público, de modo a possibilitar que seus recursos sejam destinados para as programações que deles mais necessitem e evitar as despesas que costumam ocorrer quando parcelas vinculadas atingem magnitude superior às respectivas necessidades. Alguma dúvida? Já passar para o ponto da Juliane, que ela vai falar a questão, justamente eu estava perguntando, qual o sentido de você ter imposto, qual o sentido de você ter essas receitas do Estado, para que serve o orçamento público, qual é a essência do orçamento público, que tinha perguntado, não sei se respondeu certo, mas a questão que ela vai abordar agora é justamente a essência do orçamento público, para que ele existe. Bom, nós como indivíduos da sociedade sabemos que cada um de nós tem uma necessidade e, enfim, em conjunto, óbvio que a minha não é amiga da dele, nem da pessoa que mora na favela. E essa diferença forma em conjunto as necessidades gerais ou sociais. E essas necessidades individuais em conjunto são as demandas coletivas. Só que o Estado, o governo, tem que gerir os recursos que ele tem, que não são pedidos, para atender essa necessidade que as pessoas têm. E para isso ele tem que eleger essas demandas coletivas, aquelas que ele tornará necessidades públicas. E os recursos que ele tem são voltados a elas, não geral, porque precisa devido a essa dicotomia de infinito e infinito. Enfim. É que a questão do cobertor é curto. O cobertor é curto, então você ou vai cobrir o pé ou você vai cobrir a cabeça. Entendeu? E a Cobertor curto não. Cobertor curto não deveria ser. Mas a questão que mostra é justamente a essência do orçamento são as necessidades públicas, entendeu? Necessidades individuais que um coletivo torna-se necessidades públicas. Enfim, nesse sentido, diante dessas necessidades públicas, o governo tem um orçamento e dentro desse orçamento tem que praticar as políticas públicas, que no Brasil é a responsabilidade dos 3 entes do governo, Estado, município e federal. Bom, então as políticas públicas e o orçamento são um instrumento do governo para alcançar os fins que ele tem. E, enfim, no Brasil, por exemplo, na Constituição, a gente sabe que o objetivo fundamental do governo é construir uma sociedade livre, justa, solidária, de desenvolvimento nacional, erradicar a pobreza e a marginalização, etc. Então, nesse sentido, o governo tem que disciplinar as relações econômicas e sociais a fim de planejar e executar ações para atender às necessidades públicas. Isso pode ser meio repetitivo, mas é isso. Mas essa é a questão, né? A questão de ser repetitivo aqui é justamente o que envolve toda o princípio orçamentário, a necessidade. Até porque sem elas não existiria sei lá, qual o sentido do orçamento público sem necessidade pública. As demandas, a causa do primeiro, da necessidade de orçamento. Exatamente. Então, a atividade financeira do Estado é voltada para gerir e aplicar os recursos que ele tem, para realizar o bem comum, bem sendo bem genérico. E, inclusive, eu li um texto de um economista da USP que fala que no Brasil, por exemplo, o problema da prática disso é principalmente a falta de, ela chama de intersetorialidade dos entes federativos, porque
E tem uma falta de colaboração, de intersetorialidade mesmo. Por exemplo, eu vi o Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo, competência dos estados e do Distrito Federal. Eles são responsáveis pelas medidas socioeducativas de semi-liberdade e internação. Enquanto isso, o município é responsável por executar. Então, se não tem uma comunicação entre esses dois entes, na prática não vai funcionar, embora na teoria seja realmente muito bom. Enfim, basicamente isso. E agora eu vou passar a palavra para a Alex. Bom, exatamente a partir disso que a gente falou, de ter que se organizar, de que existem demandas a serem cumpridas, que as finanças públicas do Estado se relacionam muito com a estrutura do Estado em si, a forma como ele é organizado. No nosso caso aqui no Brasil, nosso Estado é um Estado federado, ou seja, os Estados em si, com letra minúscula, eles possuem autonomia, não possuem soberania, mas possuem autonomia e têm competência para se auto-organizar, como os municípios. Isso se relaciona muito, desde historicamente, tratando, se pensar cronologicamente, a gente teve a época dos estados absolutistas, e em luta contra isso, a partir das revoluções liberais, a gente foi criado o Estado liberal. O Estado liberal, ele previu o quê? Que os indivíduos, nas suas relações contratuais pessoais, eles iam alcançar um equilíbrio, iam saber se gerir sem qualquer tutela do Estado. O Estado ia ser literalmente mínimo. Como foi observado ao longo do tempo, não foi possível, falando bem em Minas Gerais. A gente tem contrapartida, foi meio que criado, organizado, pensado no Estado chamado Estado providencialista, o Estado provedor. E prevê que esse Estado vai incidir sim nessas relações particulares, contratuais, que já tinha sido observado que eram descompensadas, e iria tentar intervir ao máximo para equilibrar essas relações individuais, ou seja, a gente ia ter um Estado extremamente intervencionista. Bom, então a gente tem esses dois extremos, o Estado provedor e o Estado liberal. Atualmente, no Brasil, a gente tem o quê? O Estado democrático de direito, que tem a Constituição, calcada dos direitos humanos, e essa Constituição ela vai delimitar o papel do Estado pontualmente, definindo competências, e a forma como ele vai incidir nessas relações individuais, contratuais, sociais. E além disso, é a mesma Constituição que ela vai pulverizar o poder da própria União para os outros entes, ou seja, vai ver o que a gente aprendeu um pouquinho na administrativa esse semestre, a descentralização. Vai dar personalidade jurídica, vai dar autonomia aos estados, aos municípios, ao Distrito Federal. E eles vão gerir exatamente isso, as finanças públicas, que são arrecadadas, seja via tributo, seja pelas atividades locais, seja do município, do Estado, do próprio Distrito Federal. Esse Estado federal nosso, ele se encaixa muito bem no contexto brasileiro, principalmente de uma nação que tem um continente muito grande, com várias peculiaridades, sejam culturais, sejam regionais, sejam climáticas. Então ele se encaixa muito bem, porque ele vai dar autonomia regional aos estados, aos municípios, para eles se auto-organizarem. No caso do Brasil, esse movimento foi centrífugo, ou seja, a gente teve desde, historicamente, um Brasil sempre imperial, de uma monarquia, tudo, e aí depois a gente tem a república, não sei se é assim mesmo, mas a gente vai culminar esse Estado que vai descentralizar o poder mesmo, vai dar poder e autonomia aos outros entes da federação. Ao contrário dos Estados Unidos, por exemplo, que já começou um Estado federado, os estados eram extremamente autônomos, inclusive soberanos, e eram uma confederação, né? O Brasil foi exatamente o contrário. Se a gente viu um pouco semestre passado aqui em nossa caldeira. Não, mas isso é bem tranquilo de lembrar. O grande dilema dessa descentralização é que às vezes a gente consegue, historicamente no Brasil isso também aconteceu, a gente acaba fortalecendo muito esses poderes periféricos. Deveriam estar em consonância com a União, mas que acabam se desligando, e a gente tem aquela criação das oligarquias, que tem muito poder
localidade. Então, isso é uma coisa a se sopesar, pensar muito bem, porque a gente pode chegar a esses dois extremos, seja num estado totalmente autoritário, absolutista, que intervém a todo instante, ou a essas oligarquias que têm autonomia, mas que acabam mandando para uma localidade, que também não é positivo. Bom, dentro que a nossa Constituição delimita esse nosso Estado democrático de direito, a gente tem vários artigos dela, a constatação das competências dos estados, dos municípios, da União, do Distrito Federal. E existem vários tipos de competência: privativa, exclusiva, concorrente. A competência para legislar sobre as finanças do Estado, sobre tributação, é uma competência concorrente. Ou seja, a União vai legislar de forma genérica e os estados e municípios vão legislar de forma mais específica, mais detalhada as peculiaridades locais de cada estamento. Ou seja, o nosso Estado é um Estado federal, existe um federalismo fiscal, porque em todas essas esferas a gente vai ter essa capacidade de legislar, de tratar de todas as finanças de forma local. O artigo 24 da Constituição, não vou ler, nem e o 30 tratam bem disso, das competências. 24 cita taxativamente a competência concorrente da União, dos Estados do Distrito Federal para legislar sobre tributos, sobre direito financeiro, penitenciário, econômico, e o artigo 30 ele fala que os municípios também podem, apesar de não ter sido citado nesse artigo 34. E aí, tudo bem, o Estado do município, o Distrito Federal vão ter competência para legislar sobre essas finanças locais dele, mas sobre o que essa legislação vai incidir. E aí, eu vou ler aqui. A gente tem os recursos financeiros que são disponíveis a cada ente. O primeiro é o somatório das receitas obtidas através das respectivas competências tributárias, depois através da receita decorrente da exploração do seu próprio patrimônio, e o terceiro fato que gera recurso financeiro é a parcela decorrente do sistema de repartição de receitas de transferência intergovernamental da federação, ou seja, que é arrecadado no total também repassado para os estados. Agora, a grande discussão, que eu até queria saber a opinião de vocês, é até que ponto o Estado vai poder repassar essas finanças de forma igualitária, vou passar X para o município de São Paulo e X para o município pobre, sei lá, no Minas, no Nordeste. Vai ser igual esse repasse? Ou pelo fato de o município ser mais pobre, ter menos condição de arrecadar patrimônio dentro do município, ele vai ter direito a receber um pouco mais da União? Vocês acham que isso é viável? É uma grande discussão isso. Se colocar na balança se essa isonomia material de você tratar diferente para chegar a uma igualdade é viável ou se não é. Essa era uma pergunta, assim, né? Um processo meio interativo. Pode falar, na minha opinião. Fala aí, o que você acha disso? Eu acho que seria viável tratar de forma de desigual, né, devido à desigualdade já existente para promover uma igualdade, eu acho que sim. Eu não sei como isso é aplicado. É uma grande questão, né, do Estado federal, em geral. Alguém tem uma ideia? Por exemplo, nessa crise que a gente está vivendo econômica e tal, a gente viu no começo do ano que alguns repasses federais começaram a atrasar, principalmente na área de saúde. E, assim, alguns municípios que não tinham condições de cobrir mesmo, para fazer pagamento dos médicos e tudo mais, ficaram, sei lá, 3 meses, 4 meses sem conseguir pagar os profissionais. Aí a gente viu alguns municípios menores mesmo, os próprios profissionais mesmo em greve, enquanto assim, nos municípios maiores a gente conseguia, não via isso, porque meio que eu entendo que o orçamento do município conseguia cobrir, entendeu? Até que a verba federal chegasse. Mas como
um município pequeno tem tanta arrecadação e não tem como. Depende muito da verba federal mesmo, entendeu? Senão não tem como aplicar realmente. É bem delicado, né? É bem de organização, né? Até que nosso estado sabe se organizar esse ponto, de pontuar, esse município não consegue ficar bem no seu âmbito. Porque acho que também o que acontece é que muitas vezes, por exemplo, São Paulo, que produz muito, então que tem paga muito imposto, depois ele fica revoltado porque aquele dinheiro vai lá para o Nordeste, né? Isso a gente vê uma ciumeira como assim, né? É um absurdo, porque como se o Nordeste não fizesse parte do Brasil. O Nordeste foi uma região que foi por muitos anos não teve até repasse, mas que a sudeira, aquelas coisas que era uma corrupção generalizada, né? A questão da seca era uma indústria, a gente fala indústria da seca. Não é por quê? Porque se jogava dinheiro para aquela seca e os governantes faziam as suas propriedades privadas, né? Exatamente, a questão de dar poder a eles é uma oligarquia, né? O local que vai... Então, agora que está tendo, pelo menos parece que houve, né, uma melhoria, o pessoal fala muito que na Bahia, que não sei, no Nordeste e tal, que houve uma melhoria, eu estive lá, vi boas estradas, coisa que foi o Piauí, fiquei assim, cara, Piauí, né? Os meus chaves falavam que o Piauí, vá ao Piauí antes que acabe, né? Quando eu fui ao Piauí, eu falei, cara, umas estradas maravilhosas. Então, assim, só que tem essa ciumeira, né? Então, como é que fica? Ainda tem estereotipado no Nordeste, né? Um pouco, sei lá. A gente viu muito isso nas eleições, né? Mas é como se não fizesse parte do Brasil, né? Mas seria importante ficar aquele Nordeste miserável para você ter uma mão de obra barata, né? Não sei se é isso, qual é, né? Mas tem que ter, para a gente ser enquanto nação, você tem que a nação crescer como um todo, não é? Então você tem que distribuir para amanhã o Nordeste também ser um polo industrial e poder contribuir melhor, né? Agora, também eu acho assim, por exemplo, eu vejo na área da educação, a educação ela foi municipalizada, ela era rede pública, né? Foi toda municipalizada porque ela pertencia ao Estado, aí foi municipalizada. Aí eu vejo assim, chega muito dinheiro, né? O governo federal destinou uma verba muito grande, mas aí ela vai para o Estado, aí o Estado é corrompido um tanto, depois ela vai para o município, aí é corrompido um tanto. Chega, as escolas hoje do Estado, por exemplo, eu não sei se vai ter dinheiro para pagar salário daquelas mesas, entendeu? Eles não têm dinheiro para fazer comida. Cadê o dinheiro? Né? Porque o Estado fica falando assim, o governo federal não manda verba, entendeu? Mas ele também tem que botar uma verba. E quando manda verba, a verba some. Então, eu não sei também, sabe? Porque mas aí é uma questão quanto mais transpassa a questão do orçamento público, você passa por uma questão de política. Entendeu? Você passa do orçamento por uma questão de política. Por que a questão do orçamento? A gente fala em orçamento, mas a gente nunca fala em fiscalização desse orçamento, né? Aí é que tá, você pegou o gancho perfeito que eu vou falar agora. Tá combinado. Mas não quer dizer que seja a solução. Antigamente, o que eu vou falar é justamente essa questão do orçamento público nas finanças clássicas e atualmente. Antigamente o orçamento era apenas uma estimativa de receitas, de autorização de despesas por objeto, despesas pessoal, materiais, segurança, etc. Serviços, etc. Hoje em dia é considerado um orçamento de desempenho, ou seja, você muda totalmente o enfoque para um enfoque de resultado, não apenas um enfoque de controle do orçamento. E aí eu tinha esse aqui, o meu projeto de slide que eu tinha feito, que ia passar ali, e aí você muda totalmente o orçamento de uma visão de o que o governo gasta, entendeu? O que o governo faz. Sem envolver questões políticas por trás disso, eu estou falando apenas a questão orçamentária. Então, antigamente era o governo gasta com isso. Hoje em dia a visão é o governo faz isso. Pô, mas como é que ele faz? Beleza, ele tem que gastar, mas ele faz. A visão é mais do que ele faz do que, exatamente, mais da finalidade do orçamento. Para que esse orçamento é previsto? Para alguma coisa, não é um orçamento que é em vão. E aí
a partir dessa questão do planejamento, que já foi debatido que a gente debateu aqui na apresentação, mais esse orçamento, essa visão do desempenho do orçamento, que é justamente chamado de orçamento de desempenho, a gente transforma o orçamento programa, que é o termo que eles utilizam atualmente. E aí, eu ia postrar no artigo 165 da Constituição, que é justamente o artigo mãe da questão orçamentária. Ele prevê 3 leis orçamentárias, que é o PPA, que é um plano plurianual, ou seja, um plano, é uma lei que é criada, é um plano que vai regir as diretrizes orçamentárias dos próximos 4 anos. A LDO, que é a Lei de Diretrizes Orçamentárias, e o LOA, que é a Lei Orçamentária Anual. A LOA, que é a Lei Orçamentária Anual, deve respeitar a LDO, que é a Lei de Diretrizes Orçamentárias, e deve respeitar o plano plurianual. E aí, o que é interessante nesse... Só falar o que eu tinha anotado para falar na questão do artigo 65, é que ele basicamente trata da questão da previsão, da alocação do controle de recursos e da gestão e execução de diretrizes, objetivos e metas e prioridades. É para isso que servem basicamente essas 3 leis orçamentárias. E aí, a questão, por exemplo, o plano plurianual, para que ele existe? Ele existe para dar essas diretrizes, essas metas, objetivos, etc. E é um plano que dura 4 anos. E aí você fala, dura 4 anos, a mesma quantidade do mandato do presidente. Beleza. Mas, justamente pelo princípio do orçamento público, ele tem um princípio que é o que rege o orçamento, é o princípio da continuidade do orçamento público. E esse princípio faz com que o orçamento o PPA, né, que é o plano plurianual, ele seja interligado entre um governo e outro, ou seja, o PPA é aprovado e ele vale pelos 3 últimos anos do governo, né, atual, né, assim, e pelo ano seguinte do governo posterior, ou seja, ele vincula tanto o governo anterior como o posterior, justamente para dar continuidade ao orçamento, para não ficar uma questão meramente política. E aí eu queria falar essa questão, a última coisa que eu ia fechar era falando da questão do orçamento do princípio do planejamento ser determinante para a área pública e indicativo para o setor privado, e era isso que a gente ia fechar isso e ia perguntar a opinião de vocês, o que vocês acham dessa questão. Você tem uma previsão orçamentária de 4 anos, uma lei de diretrizes orçamentárias e uma lei orçamentária anual que é aprovada todo ano. A grande questão é a lei orçamentária anual, que envolve todo o problema que a gente está vivenciando apartidariamente falando. É a lei orçamentária anual. Ela deve ser sempre relacionada com esse plano plurianual. Então, mais ou menos isso que a gente tinha falado em todos os nossos slides. Eu ia colocar uma coisa assim bonitinha que era um resumozinho, mas não tem slide. Então, é isso. Então,